Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage maligno. Capítulo 151. Yamato olhou para Yami bem, mais especificamente, era o clone de Yami. Mas como um clone de sombra transferirá suas memórias após ser dissipado, ainda é o mesmo que falar com o próprio Yami. Eles estão atualmente no quintal de Yami, ambos estão sentados na grama. Yamato olha para ele, com incerteza nos olhos. Afinal, ele acha que nunca conheceu Yami pessoalmente. Desde que foi aceito no orfanato, ele só viu Yami um punhado de vezes. Yamato costumava ser apenas um órfão comum antes de ser escolhido pelo orfanato Inuzuka para os superdotados. O que é considerado incrível, é sabido que as pessoas escolhidas pelo orfanato Inuzuka são sempre crianças incrivelmente talentosas. De repente, o clone de Yami puxa um pergaminho e o desdobra. Dentro dele, há estranhas marcas de Fuinjutsu de diferentes variedades. Yami colocou a palma da mão no pergaminho e fumaça aparece ao redor do pergaminho, mas quando ele se acalma, a única coisa vista nele é uma grande pilha de livros. O clone de Yami sorri e diz a Yamato com uma voz reconfortante: "Esses são os livros que aprenderemos durante esta semana." Yamato imediatamente pareceu ainda mais incerto, mas o clone de Yami simplesmente lançou um sorriso ainda mais reconfortante para ele. Yami ponto de vista. Este mundo é realmente um lugar onde maravilhas podem acontecer. Não importa o sangue, traição, massacres. Acho que amo este mundo. Não é algo tão simples como só porque tem ninjutsu legal. É mais do que isso, assim como no meu último mundo as pessoas consideravam alguns países como a terra dos sonhos com muitas oportunidades. Este mundo para mim é minha terra de oportunidades. Conquistei bastante durante minha estadia aqui. Ainda tenho apenas 19 anos e nem de longe estou perto do meu pico de força. Mas isso não significa nada. Eu vou ir mais alto. Meus filhos, o clã Inuzuka, Konoha, deixarei todas essas coisas para trás, pois todas elas murcharão enquanto as cidades se transformarão em pó e os humanos se transformarão em merda de larva. Mas eu ainda estarei aqui, ainda vivendo como se nada estivesse fora das minhas expectativas. Sentado no trono celestial enquanto olho para as pessoas abaixo de mim, rindo de seus feitos heróicos e seus sofrimentos, enquanto eu sento no meu trono, olhando para o mundo inteiro. Mas primeiro, não posso pular meus passos em direção à divindade. Olho para esta paisagem ao meu redor, as árvores e a grama, enquanto deito no chão e olho para o céu. Ultimamente não tem acontecido muita coisa. Bem, meus clones têm eliminado e roubado tesouros ao redor do mundo, mas isso é mais como ruído de fundo para mim. Estou esperando 2 filhos este ano, um da minha pequena espiã Kumo e o outro é da Tsumi. Finalmente a manipulação durante a vida da Tsumi valeu a pena, já que minha pequena espiã era tão chata com seu olhar sem emoção. Os trios tornaram minha vida sexual muito mais divertida. Também descobri que Mikoto está grávida também. Obviamente o filho não é meu, mas ainda quero olhar para a cara do Fugaku se ele soubesse que me deu uns segundos desleixados. Bem, acho que muitas konoichi terão que ser segundos desleixados por minha causa. Eu posso ser realmente charmoso quando quero. Como esperado, tenho passado meus últimos meses apenas relaxando e me divertindo muito com muitas moças. E algumas MLFS jogadas lá de vez em quando para apimentar as coisas às vezes. Devo dizer, porém, minha vida imortal tem me tratado muito bem. Além disso, ultimamente as coisas têm ido muito bem também, e tudo tem ido conforme o planejado. Percebi que mudei bastante desde que vim a este mundo, especialmente com toda essa coisa de querer saber tudo e controlar tudo. Realmente um maníaco por controle até o fim. Posso facilmente reconhecer minhas diferentes chamadas doenças mentais bem, é assim que elas seriam chamadas por um médico do mundo moderno, mas essas doenças mentais me ajudaram não apenas a sobreviver, mas também a prosperar neste mundo. A maioria das doenças mentais são categorizadas assim, porque elas perturbam uma sociedade normal e padrão. Honestamente agora, mesmo que alguém me prometesse divindade contanto que eu permanecesse em uma sociedade normal, minha resposta seria: obviamente nenhum idiota, quem diabos aceita força dada a eles por algum ser aleatório? Quão inseguro e um macho beta você tem que ser para querer algo como um sistema, ou como eu costumava ler na minha vida passada. Algumas pessoas até pedem um membro de 12 polegadas, quer dizer, na minha vida passada eu costumava ler coisas assim, mas, falando sério, quão inseguro você precisa ser para pedir a algum ser aleatório para aumentar o tamanho do seu membro? Eu não consigo parar de rir dos perdedores que pensam assim. Suspiro, a imortalidade realmente me faz pensar em coisas estúpidas. Acho que agora que não tenho a pressão de ser um humano normal e mole, tenho tempo livre para deixar minha mente vagar assim. Embora eu nunca relaxe, meu corpo já está em seu pico físico e, diferentemente de corpos normais, ele não precisa continuar treinando para que sua força não se deteriore. Meu corpo naturalmente não se deteriora. Nunca perderei força muscular ou algo assim só porque não treino. De repente, enquanto estou relaxando assim e apenas deitado na grama com minhas mãos atrás das costas e até meus olhos estão fechados, mas eu sinto uma presença que entra na minha floresta. Percebo que ela está tentando se disfarçar como um animal comum, mas obviamente não está funcionando muito bem enquanto tenta se esconder de mim. Principalmente porque também consigo sentir emoções, foi assim que percebi. Mas é claro que ninguém precisa saber disso. Sentir emoções é honestamente fácil quando você sabe como. É como um sexto sentido e a maioria dos Jonin poderia aprender. Eu desenvolvi essa técnica estudando como Zero Caudas faziam isso.
Claro que não vou ensinar essa técnica a mais ninguém, nem mesmo aos meus filhos, ou isso seria mais do que estúpido. Afinal, se eles de alguma forma aprenderem a neutralizar essa técnica, meus filhos podem ter uma chance legítima de me trair com sucesso, antes que eu os elimine. Então não, exceto eu. Ninguém vai aprender essa técnica. Agora vamos ver como esse pequeno animal chegou aqui. Capítulo 152. Eu apenas caminho calmamente até o animal e vejo que é um sapo. Eu sorrio para ele, já descobrindo quem é. Sabe, sou só eu, ou você, Sunny, não é muito bom em se esconder. Digo ao sapo, que só olha para mim normalmente como um animal faria. Eu apenas levanto uma sobrancelha para isso. O sapo abre a boca e lentamente um homem em um uniforme jonin sai dela. Ele tem cabelo longo e espetado, olhos pretos e seu rosto tinha um sorriso estranho. Ele é um dos 3 Sannin. Jiraiya. Quando vejo tudo isso, eu só tenho uma expressão normal no rosto. Como se isso não me incomodasse nem um pouco. Mas na verdade sua ocultação era impecável. Eu não conseguia sentir seu chakra de jeito nenhum. Meu jutsu que me permite sentir emoções me salvou de muitos problemas. Decidi dizer algo primeiro enquanto perguntava a Jiraiya. Espero que você não tenha sido enviado aqui para me espionar ou, eu teria que tomar certas precauções contra isso. Imediatamente Jiraiya começou a suar frio, um pouco enquanto seu rosto ficava um pouco nervoso. Notei seus músculos se contraindo instintivamente, embora ele saiba perfeitamente bem que não tem chance contra mim, não importa o que ele tente. Estamos sozinhos em uma floresta com ele me espionando. Ele sabe que eu sei, que se eu matá-lo aqui, ninguém sequer encontraria seu corpo depois que eu o eliminasse. O Hokage poderia dizer coisas diferentes, mas se formos sinceros aqui, eu governo Konoha das sombras. Eu poderia arruiná-la com apenas um estalar de dedos. Então, nem mesmo o Hokage ousaria fazer algo assim. É claro que ele poderia eliminar minha mãe, mas quem se importa com isso? Talvez ela finalmente seja útil agora. As pessoas dizem que quando você tem alguém para proteger, isso o tornará mais forte, mas isso é tudo mentira. Somente quando você não tem ninguém para proteger, e ninguém com quem se preocupar, somente então você pode se tornar mais forte. Eu não tenho nenhuma fraqueza verdadeira, ninguém pode me ameaçar com a vida da minha mãe ou algo assim. Então essa é a razão pela qual sou ousado o suficiente para tomar atitudes arriscadas. Além disso, quando as pessoas pensam que eu me importo com minha mãe, torna tudo ainda mais fácil para mim. Mas ainda assim, eu não posso simplesmente tolerar algo assim, ou outras pessoas podem ter algumas ideias brilhantes. Parece que terei que dar o exemplo de Jiraiya para que outras pessoas saibam quais são as consequências de se opor a mim. Afinal, se as pessoas pensam que eu vou simplesmente soltar as pessoas que eu pegar me espionando, então elas vão tomar isso como uma deixa para fazer isso. Enquanto penso em tudo isso, sorrio suavemente para Jiraiya, enquanto ele responde minha pergunta simplesmente dizendo: eu estava aqui simplesmente para uma mensagem. Posso ver que ele já se acalmou, e seu treinamento ninja começou a funcionar. Ele não está mais me dando muitas informações sobre o que está sentindo. Bem, não se deixar intimidar por, não é rude da parte dele? Bem, agora, você colocou uma decisão bem difícil sobre mim. Eu disse lentamente para enfatizar que ele não sairia dessa tão facilmente. Ponto de vista de Jiraiya. Aqueles olhos frios, aquela postura relaxada com as mãos nos bolsos. Ele não me vê como um perigo para ele de forma alguma. Bem, ele não estaria necessariamente errado sobre isso. Yami se tornou alguém muito perigoso, o tipo de cara que poderia eliminar Danzo, um ancião da vila dentro da vila e não enfrentar perseguição alguma. Na verdade, ele até recebeu alguns elogios por isso. Sarutobi-sensei me disse para apenas procurar por qualquer atividade suspeita ao redor de Yami. Eu não esperava ser descoberto tão rápido, especialmente aqui nesta floresta onde se ele decidisse me eliminar, ninguém nem notaria. Posso ver nos olhos dele, ele vai me eliminar se eu sair da linha. Pelo que Tsunade diz, Yami não é alguém que age sem um plano onde ele obtém os maiores benefícios e as menores perdas. Sua inteligência pode estar no nível de Orochimaru ou possivelmente até mais alto devido à sua habilidade de planejar as coisas tão perfeitamente e Yami já superou. Tsunade em ninjutsu médico. Ele provavelmente vai me eliminar aqui depois de obter as informações que ele quer de mim. De repente, ouço Yami dizer com uma voz indiferente: então, o Hokage te enviou para uma missão. Como me espionar ou algo assim? Quando olhei em seus olhos, meus instintos gritavam para lhe dizer a verdade. Que sim, o Hokage me enviou para espioná-lo devido a alguma suspeita de que Yami tinha um risco de fuga. Ele poderia se tornar um ninja desaparecido. Ninguém nunca pensou nessa estratégia, já que ele tem o Inuzuka e sua mãe em Konoha. Mas devido a algumas informações que Orochimaru revelou, parece que Yami não necessariamente se importa com sua mãe. E um cara que não se importa com sua família, o que o impede de simplesmente fugir. Isso deveria ser uma investigação simples, mas se transformou em muito mais. Eu mantenho a calma nessa situação, meu rosto e linguagem corporal não retratam nada sobre meu processo de pensamento, como eu digo a Yami. Não, o Hokage não me enviou aqui, eu estava simplesmente curioso sobre o aluno de Tsunade que ela continua se gabando. Eu sorrio um pouco enquanto digo a última parte, tentando aliviar o clima. Mas de alguma forma Yami ainda não pareceu se divertir com isso, e ele nem está me dando uma escapatória para perguntas como essa. Yami solta um pequeno suspiro e esfrega os olhos enquanto diz: bem, acho que posso te perdoar por essa vez, já que você é companheiro de equipe da Tsunade. Eu não sabia como me sentir sobre isso, então simplesmente assenti e não disse nada. Tomei isso como minha deixa para ir embora, me virei e estava prestes a ir embora.
De repente ouço Yami dizer novamente. Acho que não lhe dei permissão para ir embora. Assim que ouvi isso, não pude deixar de ficar cheio de desespero abjeto. Agora entendi que Yami queria fazer de mim um exemplo. Então meu corpo congelou e não conseguia mais andar. De repente, marcas pretas começaram a aparecer ao redor do meu corpo. As marcas tinham formas quadradas. Analisei que era o selo de paralisia, e a pessoa que provavelmente lançou é Yami Inuzuka. Eu nem o vi quando ele colocou o selo. Eu não senti ele me tocar. Não me diga, ele superou até Minato e Kushina em Fuinjutsu. Mas isso não deveria ser possível. Kushina é um Uzumaki e um especialista em Fuinjutsu. Yami, ele também parece conhecer selos de maldição como selo de paralisia. Droga, o que eu faço agora? Capítulo 153. Ponto de vista de Jiraiya. Claro que eu não sabia o que fazer quando fiquei preso no lugar e não conseguia me mover. A única coisa que consigo ouvir são os passos de Yami enquanto ele calmamente caminha para frente. Droga, eu realmente vou morrer assim? Acho que Minato realmente é o filho da profecia. Infelizmente Yaiko, Konan e Nagato morreram, quando foram emboscados por Anzo, a salamandra. Se eu morrer, a memória deles morrerá comigo também. Não, eu não posso desistir facilmente assim. Eu corro chakra por todo o meu corpo, tentando forçar o selo de paralisia a ser desfeito. Yami parece ser tão casual, então significa que ele não está me levando a sério. Eu posso usar isso contra ele e escapar. Eu uso meu chakra para tentar corroer o selo, mas eu posso sentir que o selo está apenas um pouco enfraquecido. Mas não é o suficiente, então eu tento ficar completamente parado. Mesmo que eu não tenha dominado essa forma completamente, eu ainda posso entrar nela por alguns segundos. Eu tento reunir um pouco de chakra sábio, mas eu imediatamente paro de fazer isso enquanto olho para minhas reservas de chakra. Elas estão caindo. Mas como? Eu não estou usando nenhum jutsu ou algo assim? A próxima coisa que ouço é Yami sussurrando em uma melodia divertida em sua voz. Então, você deve estar pensando algo como, meu nível de chakra está caindo. Mas eu não estou usando nenhum jutsu, como isso é possível? Não é mesmo? Ele me descobriu imediatamente. Yami consegue ler mentes. Ele tem uma habilidade assim? Agora você deve estar pensando se eu li sua mente. Diz Yami, enquanto ele fica na minha frente. É quando eu vejo seu sorriso zombeteiro. Mesmo com ele sendo tão expressivo, eu ainda não consigo adivinhar o que ele está pensando. Droga, eu não entendo suas intenções, ele quer me eliminar ou não? Ou talvez ele só queira cortar um dos meus braços para fazer de mim um exemplo. Mas mesmo esses meus pensamentos são apenas uma especulação. Mesmo enquanto penso nisso, Yami simplesmente tem as mãos nos bolsos. Sua postura completamente relaxada. Ele realmente não me via como uma ameaça. Eu posso ver em seus olhos, não é que ele me subestime, mas como se ele me entendesse. Ele entende que não importa o que eu faça, eu nunca serei capaz de representar qualquer perigo real para ele. Que tal isso então, já que eliminar você seria problemático? Que tal você cortar um dos seus dedos e nunca mais fazer algo estúpido como isso de novo? Diz Yami, enquanto suspira levemente com isso. Então, parece que ele decidiu me deixar viver, hein? Eu imediatamente sinto o Fuinjutsu rastejando para longe e saindo do meu corpo. Mas eu definitivamente vou checar mais tarde se Yami deixou algo dentro do meu corpo. Eu nem o vi colocar o selo da maldição da paralisia em mim. Quem sabe o que mais ele pode ter feito? Yami apenas olha para mim calmamente, não o deixo repetir o que disse novamente. Então, eu apenas peguei uma kunai, e meu dedo mindinho ensanguentado caiu no chão. Yami apenas assentiu, foi embora e começou a assobiar como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Droga, ele é realmente assustador, eu definitivamente não vou espioná-lo nunca mais. Deixa Orochimaru fazer essa merda, afinal ele sugeriu a Sarutobi-sensei que fizéssemos isso. Olho para meu dedo mindinho na grama, mesmo vendo Yami indo embora. Não ouso ir e agarrar meu dedo, ou ele pode mudar de ideia. Aquele monstro é imprevisível. Então eu também comecei a me afastar. É melhor perder um dedo do que minha vida. Quando estou a uma distância segura, não consigo deixar de pensar na situação aterrorizante em que me encontrava. Droga, eu me livrei dessa facilmente. Sinceramente pensei que ele fosse me eliminar quando vi o olhar dele. Tive muita sorte dessa vez. Eu tinha entendido errado e pensei que ele era mais como Sarutobi-sensei. Parece que eu estava errado. Ele é dominante, extremamente dominante. Eu me pergunto como Tsunade consegue viver com alguém assim. As personalidades deles entram em choque constantemente. Quero dizer, ela até deixa o filho dela perto de Yami. Isso não é nada típico de Tsunade. Ou talvez haja algo que eu não esteja vendo aqui. Eu deveria perguntar mais sobre isso ao Orochimaru. Ele consegue descobrir coisas assim muito mais rápido e com mais precisão do que eu. Olho para meu dedo mindinho que agora está faltando. Acho que vou estancar o sangramento. Não é tão ruim assim, nem afeta muito minhas habilidades de luta. Depois de 10 dias, retornei a Konoha. Sei que Tsunade será capaz de se virar na linha de frente contra Sunagakure por algum tempo, mesmo sem minha ajuda. E imediatamente vou ao escritório do Hokage, onde encontro Hiruzen-sensei. Quando pergunto a ele se Orochimaru está por perto, ele simplesmente diz que não está aqui, mas que em alguns dias poderá retornar a Konoha por causa de certas situações que estão surgindo nas linhas de frente contra a Vila Oculta da Névoa. Eu apenas suspiro e explico a situação. Ele pensa um pouco e diz: bem, eu tenho uma certa teoria sobre o porquê de Tsunade estar fazendo o que está fazendo, mas tenho certeza de que Orochimaru poderia provar isso.
Eu apenas aceno para ele, e vou em direção ao hospital para verificar se está tudo bem com meu corpo. Suspiro. Essa situação parece ser muito mais complicada do que parece. Espero não me arrepender do que vou descobrir. Às vezes eu sei que a ignorância é uma bênção. Ponto de vista geral. Ashi e sua equipe estão em outra patrulha. Desde a época em que Mei foi levada por Yami, Ashi não pôde deixar de contemplar aquela situação. Foi a decisão certa. Foi errado da parte dele e de sua equipe deixar Mei ir daquele jeito. Mas ele tem certeza de que Yami não será cruel com Mei. Tenho certeza de que Yami não será cruel com ela. Afinal, mesmo que Yami seja um pouco duro, ele não é cruel. Eu posso ter certeza disso. Pensa Ashi, mas ele ainda não consegue ter essa sensação em seu estômago. Como se Yami não fosse o que parece. De repente, enquanto ele pensava nisso, seus instintos entraram em ação quando ele e sua equipe, que estavam apenas pulando de árvore em árvore, ouviram um som como se algo estivesse queimando. Selos de explosão. É a última coisa que Ashi pensa enquanto a explosão envolve Ashi e sua equipe. Capítulo 154. Enquanto a equipe de Ashi é envolvida pela explosão, já que Ken, seu sensei Jonin, estava mais próximo de Momo e Ashi, ele agarrou os dois para tirá-los da explosão. Por causa disso, Shoto é envolvido pelas chamas da explosão e seus pulmões queimam antes que ele possa gritar qualquer coisa. Para Ashi, parece que o tempo desacelerou, pois o rosto de Shoto queimou e seus olhos derreteram em seu próprio crânio. Mas ele imediatamente volta a si quando vê a explosão vindo em sua direção. Ele nem sentiu pena de seu companheiro de equipe com quem ele sangrou e chorou. Ashi está simplesmente aterrorizado e lágrimas começam a sair de seus olhos. Momo, seu companheiro de equipe, também fica aterrorizado com isso, mas antes que a explosão atinja qualquer um deles, o cabelo de Kai se alonga ainda mais enquanto os envolve, em um casulo que os protege. Não senti cheiro de nada errado. Isso é ruim. Preciso tirar as crianças daqui. Se elas conseguiram se esconder tão bem, significa que devem ser ninjas da névoa especializados em assassinato. Elas também devem ser muito fortes para conseguirem se esconder de um Inuzuka. Pensa Ken, enquanto analisa a situação, escolhendo o melhor resultado possível nisso. Como é uma batalha de alto nível, Ashi e Momo seriam inúteis em uma luta como essa. Então ele quer que eles fujam e não sejam um incômodo e atrapalhem. Mas se houver mais de um ninja em seu nível, quem terá dificuldade em abrir uma abertura para seus genins escaparem? Quem pensou tudo isso enquanto protegia Ashi e Momo da explosão? Ele pode sentir seu cabelo queimando, mesmo tendo reforçado com chakra. Devido à força da explosão, eles são jogados para longe. Assim que o casulo que os protege toca o chão, quem o dissipa. Olhando para Momo e Ashi, ele tem um olhar complicado em seu rosto enquanto diz a eles: Ashi e Momo, vocês precisam fugir. Vocês só vão atrapalhar se ficarem aqui. Mesmo ainda um pouco chocados por ver Shoto morrer daquele jeito, eles sabiam que era melhor não ouvir Ken. Então eles imediatamente tentam fugir, mas quando estão prestes a fazer isso, 7 figuras apareceram nas árvores ao redor deles. Todos tinham espadas. Assim que Ken viu isso, seus olhos se arregalaram enquanto olhava para eles. Os 7 espadachins ninja. Pensa Ken, ele imediatamente vai pegar um frasco de sua jaqueta Jonin. Ele tira um frasco de um líquido vermelho escuro borbulhante. Este é um presente dado a ele por Yami, durante o tempo em que ele fez experimentos em Ken. Quando ele vai beber o líquido vermelho, um raio é disparado em sua direção. Ken desvia disso simplesmente dando um passo para o lado, mas então, um de seus braços voa enquanto uma corda fina envolve seu pescoço, e é cortado. Ken tinha um olhar arregalado no rosto, mesmo durante seus últimos momentos ele contemplou como ele pôde ter sido eliminado tão facilmente. O que ele não sabia, no entanto, era que durante a Segunda Guerra Ninja, Yami havia eliminado quase todos os espadachins ninja sozinho, enquanto ele tinha apenas 12 anos de idade. Desde então, se um ninja da névoa oculta encontrasse um Inuzuka, eles deveriam eliminá-lo imediatamente, sem teatralidade e sem subestimá-lo. Imediatamente eles se viram para Ashi e Momo. Os genins obviamente não tinham chance de escapar deles, mesmo que Momo tivesse desistido. Ashi, que estava absolutamente aterrorizado, ainda se levantou. Não vou morrer aqui hoje, pensa Ashi enquanto acena com sinais de mão. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele é decapitado por uma espada gigante, também conhecida como lâmina do carrasco. A cabeça de Ashi voou no ar e ele morreu, enquanto seu corpo sem cabeça caía como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Sua cabeça também caiu no chão. Quando Momo viu isso, ela quis gritar, mas um fio ninja estava enrolado em sua garganta. É melhor não gritar, garotinha, ou você vai acabar como seu namoradinho aí, disse aquele com a lâmina do carrasco gigante. Yami, ponto de vista. Acabei de olhar para meu novo sujeito de teste na mesa médica, quando de repente, recebo as memórias do clone das sombras escondido dentro de Ashi. Parece que ele está morto. Bem, é guerra e não tenho esperança suficiente para esperar que alguém como Ashi sobreviva. Colocar minha fé em algo como sorte ou destino, algo que não posso controlar, é estúpido. Embora eu tenha aconselhado Ashi a não se formar cedo e até mesmo dado a ele uma segunda chance para vir para o meu acampamento. Mas ele queria crescer sem que eu o ajudasse. Bem, olha onde isso te levou, seu merdinha. Não consigo deixar de ficar um pouco emocionado com a morte do meu filho. Mas isso também se acalma imediatamente. Afinal, neste mundo, a morte é apenas um estado de ser. Além disso, mesmo que não fosse, estou preparado de qualquer maneira. Suspirar.
Mas falando sério, encontrar os 7 espadachins ninja é o pior azar que pode haver lá. Meu clone tomou a decisão certa de não aparecer e ajudar a Shi. Porque mesmo que ele aparecesse, ele ainda é apenas um clone das sombras, ele esperar ser capaz de pegar os 7 espadachins ninjas é quase impossível, mesmo que eu pudesse facilmente fazer isso. Afinal, ele ainda é apenas um clone. Usar o Iraishin para pegar a Shi também seria quase impossível, já que meu clone não pode usar o Iraishin para trazer alguém com ele. Bem, acho que terei que lidar com a histeria de Tsunade. Isso vai ser um incômodo. Eu realmente não quero fazer isso. Acho que minha decepção de filho não conseguiu evitar a morte. Ele continuou tomando decisões idiotas, pensando que conseguiria crescer se estivesse longe de mim. Na guerra não existe querer crescer, só existe morte ou sobrevivência. E ele, como fracote que era, ele morreu. Minhas emoções estão completamente calmas, mesmo quando deixo uma única lágrima cair do meu olho direito. É até onde vou lamentar por ele, e ele deveria estar feliz por ser meu filho, pois seu pai alcançará os próprios céus. Então adeus meu filho, que nunca soube que eu era seu pai. Capítulo 155. Yami. Ponto de vista. Já que Ashi está morto, a situação não é tão ruim assim. O plano pode continuar de volta aos trilhos. Meu poder continuará crescendo. Não preciso mais pensar em algo assim. Ele poderia ter me traído de qualquer maneira quando crescesse. Voluntariamente ou involuntariamente devido a um genjutsu como Koto Amatsukami ou algo assim. Suspirar. Acho que as coisas vão ficar um pouco complicadas aqui. Vou ter que lidar com Tsunade. Além disso, os 7 espadachins ninja vão atacar o acampamento de Konoha, onde Orochimaru deveria estar residindo. Infelizmente ele não está lá. Ele foi convocado pelo Hokage, porque Jiraiya ficou curioso sobre o meu pequeno segredo e o de Tsunade. Agora, obviamente, para obter essa informação não foi por meio de espiões ou mosquitos, nem mesmo espionando selos Fuinjutsu, já que se algo assim estivesse no escritório do Hokage, seria obviamente notado. O que eu usei para espioná-los? Bem, obviamente uma tecnologia, mini gravadores de rádio por todo o escritório do Hokage. É perfeito, já que essa tecnologia ainda não foi desenvolvida aqui, está apenas em suas fases iniciais. Mas com meu conhecimento do Google da minha primeira vida, eu pesquisei sobre como rádios funcionam para um projeto escolar uma vez. Então foi útil para mim desenvolver isso, já que nenhuma verificação de chakra ou algo assim seria capaz de notar os pequenos. Eles são colocados dentro das paredes e misturados com o cimento ao redor, então nem mesmo um Byakugan seria capaz de notar que estava lá. Essa tecnologia deve ser desenvolvida por volta do fim da Terceira Guerra Ninja. Mas, posso lançá-la um pouco antes disso e obter a patente. O que não vale muito neste mundo, mas se eu sou o dono dela, bem, obviamente ninguém seria burro o suficiente para me desafiar apenas por alguma comunicação de curto alcance, o que já está disponível por algum jutsu. De qualquer forma, Orochimaru não estará no acampamento, então ele estará completamente destruído. Normalmente isso aconteceria, mas eu tenho um certo trunfo. Depois que isso for jogado, tudo se encaixará, exatamente como planejado. Ponto de vista geral. Enquanto Yami contemplava diferentes cenários e ajustava um pouco seus planos. No acampamento de Konoha que luta contra a Vila da Névoa Oculta, inúmeros cadáveres estavam empilhados como uma montanha. Centenas de ninjas estavam mortos, com os 7 espadachins ninja trabalhando juntos, este acampamento não tinha chance contra eles. Mesmo que eles os tenham segurado por algum tempo. Enquanto eles lutavam, um certo homem alto e bem constituído, com maçãs do rosto altas, um nariz um tanto bulboso, cabelo escuro, sobrancelhas grossas e pelos corporais perceptíveis nos pulsos e antebraços. Seu cabelo era cortado em um estilo tigela que era penteado para a direita e levantava ligeiramente. Ele também ostentava um bigode eriçado com um pequeno cavanhaque e barba por fazer que compunham o resto de sua barba. Ele usava um macacão verde, polainas listradas de laranja e um cachecol amarelo em volta do pescoço. Era Dui. Enquanto olha para tudo isso e os ninjas morrendo ao redor dele, já centenas deles foram mortos. Não vai demorar muito para que os outros também sejam mortos. Quando ele entendeu isso, Dui construiu sua determinação. Seus olhos se fecharam enquanto seu chakra começou a ir diretamente para o 8º portão. Mesmo enquanto isso acontecia, ele não pôde deixar de se arrepender de não ter visto seu filho uma última vez. Gai, parece que não vou conseguir te ver crescer, mas não se preocupe. Eu sei que você já tem companheiros que vão te proteger. E Yami vai te proteger também, mesmo que ele pareça durão. Eu sei que Yami tem uma queda por Gai. Então, por favor, meu filho, deixe suas chamas da juventude brilharem tão fortes que podem ser vistas do fim do mundo. Enquanto pensava nisso, lentamente uma névoa vermelha como chakra começou a envolver seu corpo. Os ninjas de Konoha que estavam perto dele, estavam olhando para Dui, o genin de meia-idade, que começou a exercer tanta pressão que nem eles sabe o que fazer. De repente, os 7 espadachins ninja notaram o estranho fenômeno. O espadachim com a espada gigante começou a perguntar. Bem, isso pro. Mas antes que ele pudesse terminar de dizer o que ia dizer, sua cabeça explodiu como uma melancia. O outro espadachim imediatamente pulou para trás. Mas de repente, o espadachim com a espada de agulha teve seu corpo chutado no peito pelo que para eles parecia um borrão vermelho. Seu peito cedeu. E um buraco gigante apareceu em seu peito. O outro espadachim ninja imediatamente entendeu a situação. Felizmente eles tinham se preparado para isso. Era chamado de estratégia de fuga à vista de Yami e Inuzuka. Todos se separaram em direções diferentes e começaram a correr a toda velocidade.
Dessa forma, Dui teria que seguir um deles. Essa estratégia funcionou, pois Dui foi atrás daquele com o martelo pesado e espada. Ele chutou a cabeça dele, e a cabeça voou como se uma bola de futebol tivesse sido chutada. Dui queria ir atrás dos outros, mas de repente, seu corpo cedeu, e quando ele estava no meio do salto, seu corpo superaquecido começou a cair no chão, lentamente se transformando em cinzas escuras. Cara, quando você encontrar alguém para proteger, eu espero que... Nem mesmo os últimos pensamentos de Dui puderam ser concluídos enquanto ele morria. Mas todos os espadachins ninja já tinham recuado, não ousando retornar à cena, esperando que pudessem sair vivos disso, sem saber que seu atacante já estava morto. Eles estavam preparados para enfrentar Orochimaru, caso ele estivesse aqui. Eles estavam felizes que ele não estava e pensaram que era seu dia de sorte, sem entender que alguém ainda mais forte que Orochimaru estava entre seus oponentes. Embora 4 deles tenham escapado em segurança, eles nunca esqueceriam este dia, já que os 7 espadachins ninja foram facilmente derrotados por um genin da folha. Yami, por outro lado, já tinha visto a situação com a ajuda de seus mosquitos. Ele estava sentado em sua cadeira, dentro de sua tenda. Ele também tinha um sorriso estranho no rosto. Deixar Jiraiya ir era parte do meu plano. Eu deixar sua suspeita crescer ainda mais, insinuando que eu só o deixei ir por causa de Tsunade. Isso despertou uma suspeita no relacionamento entre Tsunade e eu. Então prever a maneira como Hokage reagiria foi fácil. Hiruzen obviamente não contaria sua suspeita a Jiraiya antes de obter alguma prova. As únicas pessoas que ele conhecia que saberiam a verdade seriam Tsunade, eu e Orochimaru. Então ele obviamente escolheu Orochimaru para vir e verificar. Tudo isso estava de acordo com meu plano. Agora com Dui morto, a linha do tempo voltará ao normal. Peço desculpas a você, meu filho, pois você era uma incerteza. Capítulo 156. Ponto de vista geral. Quando Orochimaru chegou em Konoha, ele imediatamente foi em direção ao escritório do Hokage. Ele já havia sido notificado sobre o que Jiraiya está curioso. Orochimaru já podia adivinhar como essa conversa iria acontecer. Ele já sabe que Ashi é filho de Yami, mas Ashi ainda é chato e fácil de entender, ao contrário de seu pai, que é como um cubo mágico complexo. Ashi é simplesmente um livro aberto. Eu posso entender de onde ele veio e por que ele é como é. Contempla Orochimaru. Ele realmente não estava interessado em Ashi. Ashi era tão chato comparado ao pai. Yami é sempre lógico e não pode ser compreendido. Ashi pode ser lido tão facilmente, e mesmo que ele tenha alguns dos traços de Yami, eles parecem ser mínimos na melhor das hipóteses. Embora Orochimaru use Ashi para entender melhor Yami, então essa é a única coisa que faz Ashi remotamente interessado nele. Quando ele vai para a torre do Hokage, ele entra e ninguém o incomoda, enquanto ele calmamente caminha para o escritório. Todos apenas acenam educadamente em sua direção, sem ousar impedi-lo. Ele é um ninja rank S1 Sannin, além de ser aluno do Hokage, também tem algum peso. Orochimaru abre a porta e dentro do escritório do Hokage vê Jiraiya e Hiruzen. Este último estava fumando um cachimbo, parece que normalmente ele está fumando a maioria das vezes ultimamente. Hiruzen estava sentado em sua cadeira com papelada por toda sua mesa. Jiraiya, por outro lado, estava debruçado na janela. Ele provavelmente entrou pela janela. Como esperado de alguém como Jiraiya, analisou Orochimaru instintivamente. Como um ninja, ele estava acostumado a observar coisas minúsculas como essa para chegar a uma conclusão. Hiruzen é o primeiro a perguntar enquanto se recostava na cadeira. Diga-me, você tem evidências de que Tsunade e Yami têm um relacionamento mais do que aluno e professor? Quando Hiruzen diz isso, Jiraiya faz uma careta. Afinal, não importa quanto tempo passe, Tsunade é alguém que ele ama secretamente desde que era jovem. Além de ouvir que uma criança, que na época deveria ter uns 20 anos, fez sexo com Tsunade, tudo isso era bizarro para ele. Mas durante sua estadia aqui, Hiruzen aparentemente deu a entender a Jiraiya qual era sua teoria, então se for verdade, não é um choque imediato para Jiraiya. Mas Orochimaru, quando ouve o que Hiruzen tem a dizer, sua reação é diferente da de Jiraiya, pois ele ri levemente do seu próprio jeito assustador. Porque Sarutobi-sensei, é sua inclinação de que Tsunade e Yami Inuzuka eram mais do que aluno e professor, especialmente durante sua juventude. Embora estivessem falando assim, nenhum deles sabia da realidade, Ashi já estava morto. Nem sabiam da situação nas linhas de frente contra a Vila Oculta da Névoa. As notícias ainda não chegaram a eles devido à situação ter acontecido há apenas nenhuma hora. Nenhuma batalha contra a Vila Oculta da Névoa aconteceu durante esta guerra, além dos rumores sobre uma guerra civil que começou na Vila Oculta da Névoa. Então eles estavam certos em assumir que a Vila Oculta da Névoa não faria algo estúpido como isso. Afinal, a Vila Oculta da Névoa ajudaria os rebeldes na Vila Oculta da Névoa e a vila seria facilmente derrubada por isso. Jiraiya foi o primeiro a refutar a ideia de Orochimaru. Não, eu sei que Tsunade não faria algo assim, disse Jiraiya franzindo a testa para os pensamentos em sua cabeça, que continuam trazendo suas suspeitas. O sorriso de Orochimaru diminuiu um pouco quando viu Jiraiya recusando algo como Yami e Tsunade tendo algo acontecendo entre eles. Então ele apenas suspirou um pouco e finalmente decidiu jogar a bomba neles. Ashi Senju, ou devo dizer que Ashi Inuzuka é realmente filho de Yami Inuzuka. Eu conduzi exames de sangue usando a mãe de Yami e Ashi. A conexão está lá e a evidência é inegável. Ashi é filho de Yami. Assim que isso foi dito por Orochimaru, o rosto de Jiraiya fica pesado. Sua carranca se aprofunda e ele simplesmente pula da janela, indo para algum lugar.
Orochimaru apenas deu de ombros com isso. Ele estava absolutamente calmo com isso, ele não tinha sentimentos por Tsunade de qualquer maneira, então ele não se importava com quem ela dormia. Isso era problema dela e é o corpo dela, ela pode fazer o que quiser com ele. Ele não se importaria com quais pessoas seus companheiros de equipe dormiam. Ele tem coisas melhores para fazer. Então Sarutobi-sensei, como você acha que devemos agir? Agora que temos essa informação disponível para nós. Questiona Orochimaru enquanto pensa em como ele pode usar essa informação contra Yami e obter uma vantagem sobre ele. Mas ao contrário do que Orochimaru está pensando, Hiruzen simplesmente suspira e diz: Yami é um cidadão de Konoha e o chefe do clã Inuzuka. Mesmo com essa informação, como vamos usá-la? Se a liberarmos ao público, Yami não se importaria tanto. Isso só arruinaria a reputação de Tsunade, já que pareceria que ela se aproveitou de um Yami de 12 anos. Além disso, mesmo que tenhamos algo ruim contra Yami, não seria inteligente usá-lo. Afinal, não queremos afastá-lo ou algo assim. Quando Orochimaru ouviu a última parte do que Hiruzen disse, ele sorriu um pouco e sentou-se em uma das cadeiras no escritório do Hokage. Depois que ele se acomodou na cadeira, Hiruzen encheu seu cachimbo com tabaco e começou a fumar novamente. Então me diga, sensei, você parece agir como se Yami tivesse um alto risco de deserção. Alguém tão inteligente quanto Yami desistiria das vantagens que Konoha tem? Pergunta Orochimaru, ao contrário de sua maneira brincalhona usual. Quando ele estava sozinho com seu professor, ele agia mais relaxado. Afinal, atualmente Orochimaru e Hiruzen tinham um bom relacionamento, ele era o aluno favorito de Hiruzen, afinal. Hiruzen pensou um pouco nas implicações e nas coisas que seus espiões têm transmitido ultimamente. Bem, eu me pergunto se Yami realmente estará em desvantagem. Orochimaru cruzou os braços enquanto se recostava na cadeira. HM, e como seria isso? Ele tem alguma base secreta ou algo assim? O Hokage suspira com isso enquanto balança a cabeça. Não, é ainda pior. Ele tem uma vila totalmente nova para cair de volta. Possivelmente uma vila que esteja sob seu controle absoluto. Quando ele ouviu isso, os pensamentos de Orochimaru ficaram a mil, e depois de alguns segundos ele mostrou seu gênio natural ao adivinhar. HM, então a vila mais provável que apoiará Yami e mesmo quando ele deixar Konoha provavelmente será. Capítulo 157. HM, então a vila que apoiará Yami e mesmo que ele deserte de Konoha, provavelmente será uma das pequenas, diz Orochimaru enquanto esfrega o queixo, pensando em qual vila acomodaria Yami. A Megakuri, chuva oculta, está fora de questão porque aquele lugar é muito instável, e Anzo não arriscaria ter alguém como Yami lá. Takigakuri, cachoeira oculta, também está fora devido à sua aliança com Konoha, então seria Kusagakuri, grama oculta, ou alguma outra vila que ficaria muito longe, como Morigakuri, floresta oculta ou algo assim. O rosto de Hiruzen se transformou em um sorriso quando ele ouviu Orochimaru dizer isso. Ele não pode deixar de elogiar a genialidade de Orochimaru. É algo que muitas pessoas temem, mas Hiruzen só se sente orgulhoso de seu aluno. Então Hiruzen apenas concorda com isso. Você está certo. É Kusagakuri. Ele tem controle absoluto sobre isso. Meus espiões têm provas de que Yami tem um novo líder de Kusagakuri sob seu controle. Se eles têm uma parceria ou se Yami o está manipulando sutilmente não se sabe. Mas o que se sabe é que a conexão entre o Kusakaji e Yami é inegável. Orochimaru apenas deu de ombros quando ouviu isso. Afinal, eles estavam presos, não podiam fazer nada com Yami, e nem podiam intimidá-lo. Então eles só podiam tratá-lo bem e esperar que ele ficasse na vila. Mas essa opção só existe para Yami, porque se qualquer outra pessoa que não tivesse o poder fosse simplesmente morta e o público simplesmente soubesse que ele foi envenenado por nossos inimigos. Enquanto isso acontecia, Yami do outro lado estava deitado em sua cama em sua tenda. Ele tinha os olhos fechados, pois tinha fones de ouvido nos ouvidos. Ouvindo a conversa que Orochimaru e Hiruzen estavam tendo, ele sorriu um pouco com isso, as coisas estavam indo exatamente como planejado. Mesmo que ele não tivesse grandes esperanças de que isso funcionasse, ele ainda tentou expressar sua força e desafiar qualquer um a desafiá-lo. Obviamente, essa é uma forma um pouco grosseira de manipulação, mas ele também tem o poder de conseguir isso, então ele fez. Ou talvez eles já saibam que eu estou espionando eles. Então Hiruzen e Orochimaru disseram isso só para me fazer baixar a guarda, sabendo que eu estava espionando eles o tempo todo. Pensa Yami, seu processo de pensamento calculando um contraplano caso algo assim aconteça. Afinal, mesmo com todo o poder que ele detém atualmente, ele nunca subestima ninguém. Ele sabe que não deve fazer algo estúpido como isso. Agora, se ao menos ele pudesse descobrir onde fica a caverna de Zetsu e Madara, isso permitiria que ele tomasse contramedidas caso seu plano G falhasse no futuro. Yami tinha 7 planos sobre como atingir seus objetivos, ele não está seguindo apenas um. Caso um falhe, ele tem outros 6 e de vez em quando, ele cria um novo plano caso todos os 7 falhem. Eu também preciso ter cuidado com aqueles Zetsu brancos subterrâneos. Eles são uma grande fonte de células Hashirama. Mas eu já tenho muitos deles. Além disso, não quero notificar Madara e Zetsu Negro que eu sei de alguma coisa sobre a existência deles. Contempla Yami, enquanto ele se move levemente na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Logo outro de seus 2 filhos nascerá. Ao contrário de Ashi, eles serão úteis e terão o nome Inuzuka. Também Gai logo saberá da morte de seu pai. Sério, os 8 portões internos são uma técnica incrível, permitindo que um gene medíocre como o Dui elimine instantaneamente alguns dos 7 espadachins ninja e os faça fugir.
Tantos planos, tantas coisas maravilhosas para aprender. Este mundo é realmente incrível. Ele literalmente não tem limite para o quanto alguém pode crescer. Quando entendi isso, até tive uma revelação e agora tenho uma teoria sobre como vim a este mundo. Se o que eu presumo for verdade, então, Yami riu interiormente, satisfeito com seu progresso recente. Eu devo sempre buscar evoluir. Essa é a única maneira de alcançar meu sonho de onipotência e onisciência. Já consigo me imaginar sentado em um trono rindo das coisas triviais que acontecem no mundo. Contempla Yami, devido aos seus planos ultimamente indo tão bem. Ele também está de bom humor. Ele coloca a mão na frente do rosto e usa um pouco de chakra. Lentamente, um pouco de lava começou a aparecer em sua mão. Ele só deixou Terumi escapar porque ela não era mais útil para ele. Escapar de Yami é realmente impossível. Mesmo que Kaguya magicamente descesse da lua para salvar Terumi, ela não seria capaz de fazê-lo devido às contramedidas que Yami tem em vigor contra deixar pontas soltas. Além disso, ele até mesmo apagou as memórias das torturas horríveis que infligiu a ela, tentando descobrir como mantê-la viva enquanto ele obtinha sua Kekkei Genkai. Então agora Terumi é apenas mais um de seus peões. Ela só não sabe disso ainda. O que é ainda melhor. Mais uns 5 anos e a guerra deve acabar. Preciso obter mais alguns benefícios dessa guerra. Meus clones das sombras já estão saqueando o mundo para mim. Mas isso não é o suficiente. Preciso de mais. Como Itachi conseguiu algo como o espelho Yamata e a espada Totsuka? Além disso, preciso começar a pesquisar mais sobre almas. Encontrei um obstáculo aí. Mas preciso de mais. Afinal, eu também gostaria de ter meu próprio Susanoo. Sei que o Susanoo está realmente no nariz da alma humana. Mas ao contrário de substituir o nariz físico, devo aprender e investigar mais sobre como a alma funciona. Pensa Yami, enquanto se lembra dos estranhos resultados da pesquisa que obteve, ele nem sabia que de alguma forma uma forma alma-corpo existia. Isso mostra o quanto ele está pesquisando no desconhecido. Imagino como as pessoas reagirão quando souberem do que aconteceu na névoa oculta. Tsunade definitivamente ficará histérica quando souber da morte de Ashi. Ela provavelmente deixará a vila novamente e se afogará em álcool. Mas a morte de Ashi pode influenciá-la ainda mais. Ela talvez se torne um obstáculo aos meus planos? Ou ela talvez até se junte a Akatsuki no futuro, se eles prometerem reviver seus entes queridos. Esta é honestamente uma possibilidade real, mas talvez nem tanto, dado que Nagato não aceitará convidá-la devido ao risco de Tsunade reconhecê-lo e descobrir seus poderes. Ou talvez ela se junte a Orochimaru no futuro. Ambos os resultados seriam horríveis. Pensa Yami enquanto planeja possíveis resultados ruins no futuro e como ele lidará com eles caso aconteçam. Eu também não posso colocar algo como um selo de explosão nela, ou ela definitivamente notará. Além disso, minhas técnicas de manipulação de memória são grosseiras e não refinadas. Sério, criar planos e esquemas é um obstáculo. Além disso, eu gostaria que a linha do tempo continuasse o mais próximo possível do cânone. Dessa forma eu poderia de alguma forma prever o futuro e não apenas correr às cegas. Meu conhecimento do futuro é uma ferramenta absoluta minha. Se eu tiver que eliminar Tsunade por isso para mantê-lo no caminho certo então, que assim seja. Calcula Yami, enquanto contempla quais pessoas ele deve eliminar e quais ele deve manter vivas. Capítulo 158. Depois de algumas horas, o Hokage está apenas sentado em sua cadeira. Ele acabou de terminar sua papelada atual, ele pode relaxar um pouco. Mas mesmo que ele esteja relaxando, sua mente não consegue descansar, pensando em coisas diferentes, pessoas e na situação na frente de guerra. Embora Konoha estivesse se segurando um pouco, não está realmente em uma boa situação, está literalmente em guerra com todas as outras grandes vilas ocultas. A situação era obviamente horrível. Embora Hiruzen esteja feliz que Konoha tenha sido abençoada com uma geração forte de ninjas, de Yami, Minato e Fugaku até outros que normalmente seriam considerados gênios, mas foram ofuscados por esses três. Enquanto ele contemplava isso, um falcão voou da janela e pousou em sua mesa. Os Zambu que estavam ao redor da sala não reagiram, pois sabiam que se tratava de um falcão mensageiro. Quando pousou, ele imediatamente estendeu a mão para frente e o falcão, que era de tamanho normal. Ele abriu o bico e um pequeno pergaminho saiu dele. Hiruzen pegou o pergaminho e leu. Enquanto ele continuava lendo, seu rosto se transformou em uma carranca e quando ele terminou, ele tinha olhos arregalados no rosto. Como isso pôde acontecer? Pensou Hiruzen, chocado com as ações da névoa oculta. Mas então ficou triste e aterrorizado quando soube da morte de Ashi. Com o rosto pesado, ele olhou para um lado do escritório onde um dos Zambu está camuflado. Então, com uma voz cansada, ele disse ao Ambu: envie uma mensagem para Tsunade Senju, que está atualmente na linha de frente contra a areia oculta. Informe-a que seu filho, Ashi Senju, está morto. O Ambu assentiu silenciosamente, fez-se ver e desapareceu novamente num piscar de olhos. Merda! Tsunade definitivamente vai deixar Konoha agora. Além disso, Jiraiya está mentalmente estável depois das notícias atuais? Eu queria dar a ele um tempo para desabafar, mas parece que não temos mais esse luxo. Durante esse tempo, Tsunade está atualmente curando uma pessoa ferida que teve sua perna esmagada pelo terceiro Kazekage Rasa. Se fosse qualquer outra pessoa, eles imediatamente designariam que a carreira ninja da vítima acabou e ela nunca mais seria capaz de andar. Mas Tsunade não é uma ninja médica qualquer, ela é uma das melhores. Então ela resolveu o problema facilmente, com apenas 2 horas de cirurgia.
Depois disso, ela sai da tenda médica e vai em direção à sua própria tenda. Ao chegar lá, ela vê um falcão voando em círculos acima de sua tenda. Seus olhos imediatamente se estreitaram, em suspeita de que algum ninja inimigo pudesse ter copiado as comunicações de Konoha. Mas depois de alguns segundos, ela foi em direção ao falcão. Quando ele a viu, o falcão voou na frente dela e abriu a boca, cuspindo um pequeno pergaminho. Tsunade pegou o pergaminho e sentiu que ele tinha o selo Fuinjutsu e o chakra do Hokage. Então, depois de confirmar isso, ela abriu o pergaminho. Ela tinha um olhar casual enquanto fazia isso, ela até tinha um olhar entediado em seus olhos. Mas, quando ela o abriu, com um vislumbre, ela viu o que era. Ashi Senju está morto, o funeral será realizado em 2 dias. Imediatamente seus olhos ficaram fundos. Oh, o quê? Perguntou Tsunade confusa, sem se referir a ninguém especificamente. Ela caiu de joelhos e se agachou, enquanto lágrimas saíam de seus olhos. E isso não pode estar acontecendo, disse Tsunade em negação. Ela não conseguia aceitar uma realidade onde todos que ela amou morreram. Ela nem deu a Ashi o colar de seu avô. Por quê? Só por quê? Perguntou Tsunade para ninguém em particular. Ela estava perguntando aos deuses? Não, ela não acreditava em nada assim. Nenhum ninja realmente acreditava em deuses. Afinal, que tipo de deus permitiria que o mundo fosse tão cruel? Do outro lado, Yami estava apenas deitado na grama, lendo um livro com seu Sharingan ativado. Na verdade, era um livro com os materiais de pesquisa de um certo ninja. Claro, o ninja não sabe que Yami tem isso. Então Yami está apenas memorizando isso antes de colocá-lo de volta. De repente, ele sente um falcão se aproximando dele, ele apenas olha para cima e quando o falcão está prestes a pousar perto de Yami, ele imediatamente coloca o pássaro sob um genjutsu. É apenas uma precaução. Ele pega a carta que o falcão cospe. Essa forma de comunicação é realmente nojenta. Eu sei que não queremos exatamente que ninguém coloque as mãos nas mensagens, mas definitivamente há maneiras mais fáceis. Pensa Yami enquanto abre sua carta. HM, é sobre a morte de Ashi. Eles estão fazendo um funeral oficial? Isso não é só para ninjas talentosos? Ashi não era apenas um mero genin? Isso realmente parece uma perda de tempo. Vale a pena aparecer. Mas se eu não aparecer, Tsunade virá e me incomodará dizendo coisas como, por que você não foi ao funeral do seu filho? É realmente inevitável, não é? Suspiro. Tsunade vai embora depois disso, parece. Cara, fale sobre Hiruzen ser um bosta. Esse cara não pode simplesmente crescer e dizer a Tsunade que se ela for embora, ela será marcada como uma Nukenin e caçada como um cachorro, pensou Yami, enquanto jogava a carta fora. Ela queimou em cinzas. Quer dizer, eu entenderia se isso fosse uma democracia. Afinal, você tem que agradar as pessoas se quiser permanecer no poder. Mas isso é mais medieval, e as pessoas agem como animais. Então, para mim, se alguém age como um animal, será tratado como um animal. Mas falando sério, o Hokage tem tanto poder, mas Hiruzen nunca o usa em seu potencial máximo. Isso com certeza é algo que eu não vou fazer. Critica Yami, pois ele não consegue deixar de entender por que as pessoas realmente não seguem o Hokage. É simplesmente porque ele não governa de verdade, ele não domina, ele não mostra seu poder. Então ele se pergunta por que os Uchiha vão se revoltar no futuro. Bem, obviamente Hiruzen deu a eles uma oportunidade e coragem para desafiá-lo. Por que eles não se revoltaram quando Tobirama era Hokage, mesmo que ele tenha banido os Uchiha para os arredores e os tenha feito guardas ao criar a força policial Uchiha? Bem, é simples, os Uchiha sabiam que todos seriam massacrados se fizessem isso. 2 dias depois foi um dia triste, pois toda a vila veio lamentar a morte de alguém que deveria ser sua esperança, Ashi Senju. Todos pensavam que ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas infelizmente ele não conseguiu realizar seu verdadeiro potencial. Yami teve que se impedir de bocejar, pois viu Tsunade, Shizune Mizune, mãe de Yami, Sumi e algumas outras pessoas que ele reconheceu. Felizmente Jiraiya não estava ali, pois ele já havia sido enviado para lutar contra a Areia Ninja. O caixão de Ashi estava coberto de flores brancas ao redor e tinha uma foto de Ashi sorridente fazendo o sinal da paz. Eles não poderiam encontrar uma foto melhor? Isso parece ridículo, pensa Yami enquanto olha para a foto do filho. Embora por fora ele pareça triste e mal consiga se conter para não chorar, por dentro a mente de Yami era como uma dona de casa fofoqueira, criticando coisas inúteis. Preto realmente combina com Tsunade. Devo aproveitar a tristeza dela e ir outra rodada com ela? Desta vez eu tomaria cuidado para que outro Ashi não nascesse. Contempla Yami enquanto olha, tristemente, para Tsunade. Uau, é a mãe da Ino. Pensa Yami, imediatamente planejando como manipulá-la. Mas quando viu o anel no dedo dela, suspirou tristemente. Droga, ela já é casada. Acho que não vou transar com ela, pois exigiria muito esforço. Estou excepcionalmente excitado hoje. Yami refletiu, enquanto procurava por qualquer garota bonita por perto que parecesse ser uma presa fácil de se conseguir. Sumi já tem uma barriga de grávida agora, e ele não quer machucar seu filho de forma alguma, então ele está procurando por uma noite só, no funeral de seu filho. Capítulo 159. Yami. Ponto de vista honestamente, eu senti vontade de chorar lágrimas de alegria quando o funeral acabou. Fiquei um pouco surpreso que Kirigakure até mesmo devolveu o corpo de Ashi. Eu tinha usado meus mosquitos para aprender que, como esperado, Tsunade deixará Konoha em férias. Bem, não importa de qualquer maneira. Tenho espiões nela o dia todo agora. Aprendi minha lição quando nem sabia que tinha um filho, até ele aparecer na minha porta da frente. Suspiro. Acho que devo retornar ao campo de batalha agora.
Começo a olhar ao redor e procurar entre as pessoas vestidas de preto. Não demora muito para eu localizar a pessoa que estou procurando. Sumi, que agora tem o cabelo solto e uma maquiagem melhor, também conhecida como não feia como no cânone, ela parece um pouco triste. Afinal, Ashi morava na minha casa há algum tempo, e a maioria das pessoas não é como eu, então elas se apegam às pessoas facilmente. Ela parece com seu eu habitual 7/10, mas agora ela também tem uma leve protuberância na barriga, significando que ela está carregando meu filho. Embora seja imperceptível para a maioria das pessoas, eu posso ver facilmente. Eu caminho até ela e estendo meu braço em sua direção. Ela me nota e entrelaça seu braço com o meu. Percebo que algumas pessoas ao nosso redor começaram a sussurrar, e provavelmente começarão alguns rumores sobre o meu relacionamento com Tsumi. Mas não importa o que eles pensam ou dizem, e eles não estão tecnicamente errados de qualquer maneira. Eu e Tsumi desaparecemos em um flash escuro, chegando ao meu acampamento em Konoha na frente contra Komogakure. Estamos dentro da minha tenda, onde um dos meus clones de sombra está fazendo o meu trabalho sentado na minha mesa, enquanto minha cama ao lado está toda arrumada e com lençóis brancos e arrumados. Quando chegamos lá, vejo o rosto de Tsumi mudar de um pouco triste devido à morte de Ashi para um rosto carrancudo. Isso perturbou seu útero, Tsumi? Perguntei a ela, querendo saber se ela estava sentindo algum problema. Afinal, ela tem meu filho dentro dela. Ela apenas balança a cabeça. Não precisa se preocupar, Yami. Está tudo bem. Não sinto dor, nem dormência, nem mesmo picadas. Eu apenas aceno para ela. Se você diz, de qualquer forma, se você sentir a mínima dor, você deve vir até mim para um check-up imediatamente. Agora vá para a cama, você precisa descansar. Ela suspira um pouco, mas ainda aceita e vai em direção à minha cama, indo dormir. Como uma ninja, ela treinou para poder entrar em meio sono em uma fração de segundo. Eu apenas dissipei meu clone e tomei seu lugar sentado na minha mesa. Jogo toda a papelada no chão e coloco os pés na mesa, enquanto me inclino para trás na cadeira. Sumi e minha espiã gostosa de como engravidaram. O que é bom, já que posso moldar essas crianças exatamente do meu jeito, sem mais variáveis indesejáveis. Elas serão muito úteis para mim e eu as amarei muito. Finalmente me decidi. Não posso confiar em ninguém neste mundo. São todos potenciais traidores e impostores. Sim, cuidarei dos meus filhos e serei um bom pai para eles, mas nunca confiarei neles. Sempre terei contramedidas contra eles. E o mais importante, eles nunca poderão crescer perto do meu nível de poder. Eles serão meus passarinhos felizes. Felizes por estarem sempre dentro de sua gaiola. Felizes por baterem suas asas e cantarem o que eu mandar. Tudo para agradar seu pai amoroso. Em outra nota, a razão pela qual Tsumi me assegurou que estava tudo bem é por causa da minha espiã irracional. Ela também está segurando meu filho, e como fizemos muitos sexos a 3 juntos, eles provavelmente engravidaram ao mesmo tempo. Recentemente contei a Tsumi que a espiã estava tendo certas complicações com sua gravidez. Também expliquei que a coloquei em minha própria enfermaria de UTI em um dos meus laboratórios, para cuidar dela e do bebê. Mas isso é obviamente uma besteira. Como não quero que alguém que não tenha emoções seja uma má influência para meus filhos, e que ela nem seja tão boa assim para foder, decidi eliminá-la. E é por isso que seu eu com morte cerebral está atualmente sob minha tenda, dentro de uma cápsula de suporte de vida cheia de líquido verde que continua sustentando ela e o bebê. Fiz todos os ajustes necessários e minha filha receberá todos os nutrientes necessários para um crescimento adequado. Será como criar meu filho em um útero artificial. Eu inventei aquela desculpa de complicações na gravidez só para poder simplesmente deixá-la morrer quando ela der à luz. Sumi não duvidará das minhas intenções, nem mesmo em suas imaginações mais loucas. E mesmo se duvidasse, eu estaria preparado. 8 meses depois, Yami ainda tem 19 anos, ver Tsumi na cama, gritando enquanto dava à luz, não é bem a lembrança que eu quero permanentemente dentro do meu cérebro. Então desativei meu Sharingan. Eu só olho para a cabeça do bebê saindo dela. Não é nada difícil para ela, e logo, um bebê com cabelos escuros nasce. Sumi parecia cansada, pois seus olhos estavam um pouco opacos, e o suor estava por todo o seu corpo bronzeado, fazendo sua pele parecer brilhante. Não que eu me importe, de qualquer forma. Uá! Chora o bebê que agora está em meus braços. Eu olho para ele, tentando ver quaisquer qualidades anormais ou algo assim. Se o chakra yin dela for maior que o padrão de 50%, isso implica em uma capacidade mental mais forte no futuro. Normalmente ninguém verifica isso em seus filhos. A maioria das pessoas nem consegue verificar isso, mas eu me certifico de verificar tudo para qualquer sinal de que meu filho nasceu com alguma normalidade. Dei um suspiro de alívio, que eu facilmente sei que Tsumi confunde com o meu alívio por meu filho não ter tido nenhuma complicação. Posso ver meu bebê? Diz Sumi. Eu apenas aceno para ela. É uma menina, digo a ela sorrindo. Sei que ela ficará preocupada com o bebê ser uma menina, mas quando vê meu sorriso tranquilizador, ela relaxa. Então, que nome você acha que deveríamos dar a ela? Pergunta Sumi com um sorriso cansado no rosto. Eu apenas sorrio, vou até ela e abraço os dois calorosamente. Bem, você é a mãe então. Você tem alguma coisa em mente? Ela apenas sorri enquanto me entrega o bebê. Vejo que seus olhos estão fechando. Ela vai dormir. Eu acho que o nome dela deveria ser Ana. Ana Inuzuka. Eu apenas sorrio e digo, claro, quando Sumi adormece, olho para o bebê em meus braços. Ela também adormeceu. Seus sinais vitais estão estáveis e tudo parece bem.
Então está em minha primeira filha, em Ana Inuzuka. Tenho planos para você. Uma semana depois, minha segunda filha nasceu. Ela tem pele escura, cabelo roxo escuro e olhos amarelos. Parece que ela puxou a mãe morta. O nome dela será Yoruichi. Yoruichi Inuzuka. Tenho planos para você também. Capítulo 160. Ponto de vista geral. Com o nascimento dos filhos de Yami, Ana e Yoruichi Inuzuka, isso trouxe uma grande novidade para as pessoas em Konoha, que não tinham muito o que falar, já que a frente de guerra estava em silêncio recentemente. Havia muitos rumores circulando, do chamado escândalo de que Yami e Tsumi agora têm um filho juntos, para todo o negócio de criança de pele escura. Sim, especula-se que Yami Inuzuka esteja tendo um relacionamento com um inimigo. Claro, como isso soou muito grosseiro, Yami usou suas conexões para mudar os rumores, de Yami fazendo sexo com um ninja inimigo, para Yami e uma Kunoichi de Kumo, sendo vítimas de um amor ingênuo e trágico que não era para ser. Durante esse tempo, até mesmo um livro chamado Romeu e Julieta começou a circular. Foi um sucesso gigante entre os civis, em apenas sua primeira semana quebrou todos os recordes de vendas existentes. Também se tornou uma maneira de fazer uma leve lavagem cerebral nas massas, ajudando-as a acreditar na nova versão dos rumores sobre bebês de pele escura. Desde que o livro foi lançado para venda, ele aliviou os sentimentos das pessoas em relação a casos como esse. Algumas pessoas em altos cargos foram exceção. Este livro foi lançado muito oportuno durante essa situação, antes mesmo que as pessoas começassem a suspeitar de Yami de alguma coisa, e antes mesmo que tivessem a chance de formar uma opinião. Este livro não só acalmou a mente da população, mas também fez a reputação de Yami disparar entre a demografia de donas de casa de meia-idade e mulheres jovens. Embora a maioria não pudesse ver as velhas raposas e a maioria dos chefes de clã podiam ver o carisma aterrorizante que Yami tinha, ele usou algo como literatura para acalmar um público furioso. Eles leram o livro e mesmo sendo bom, isso não mudou a opinião deles sobre o nível de perigo de Yami. Ele, o ninja que nunca teve nenhum livro publicado em seu nome, exceto alguns livros médicos. Ele é simplesmente outro tipo de monstro carismático. Um monstro na manipulação da opinião pública. Então, conforme o tempo voava e outro mês se passava, Yami fez 20 anos. Ele estava em seu escritório lendo um livro experimental sobre vários kinjutsu, técnicas proibidas, que ele obteve da Terra dos Demônios. Ele não teve uma festa de aniversário ou algo assim. O que ele tinha, no entanto, eram duas filhas que seus clones cuidavam. Yami ainda mantém seus experimentos em andamento. Ele tem tentado experimentar misturar Fuinjutsu e Kinjutsu recentemente. Ele quer criar algum tipo de técnica de selo de maldição como as que Orochimaru usará no futuro. Embora pareça que até agora, todos os sujeitos de teste explodem por dentro quando ele usa a versão inacabada. Embora seja apenas uma questão de tempo e explosões internas antes que ele acerte. Ele também pensou se queria ir e tentar roubar os segredos da liberação de pó do Tsuchikage. Mas no final, Yami considerou isso muito arriscado. Afinal, apenas um movimento errado e ele será obliterado pelo jutsu de desmantelamento atômico do Tsuchikage. Acho que é melhor esperar até que ele fique mais velho, pensa Yami, enquanto contempla seu próximo passo. Seu crescimento de poder começou a estagnar novamente. Ele já havia pesquisado quase toda a Kirigakure Kekkei Genkai. Um ano depois, a idade de Yami é 21. Podemos ver Yami em Konoha. Ele está no quintal. Ele tinha uma pequena bola amarela na mão e a joga em direção às filhas. As filhas também cresceram. Ambas estão usando calças amarelas e camisetas rosas. Elas correm em direção à bola. Bem, elas tentam correr, já que elas geralmente balançam. Yami apenas ri disso. Seu envelhecimento foi bom para ele. Ele ficou mais alto, seus ombros também ficaram mais largos e sua boa figura atlética pode ser vista claramente. Seu rosto não teve nenhuma mudança dramática. Ele está apenas um pouco mais bonito devido às pequenas cirurgias que fez no rosto. Afinal, o que as pessoas veem primeiro quando conhecem alguém é o rosto delas. Elas têm sua primeira impressão disso, então agora ele pode ser chamado de bem bonito, ao contrário de sua aparência média de antes. Yami vê, enquanto Yoruichi empurra Ana para baixo e pega a bola. Ela tenta correr em direção a Yami de forma fofa enquanto diz: papai, papai, eu cuido disso. Mas quando ela estava prestes a correr cambaleante, ela viu sua irmã mais velha, Ana, deitada no chão com lágrimas nos olhos. Então ela se sentiu culpada por isso, ela parou de cambalear em direção a Yami e se virou para ir em direção à irmã. Quando ela chega na frente dela, ela apenas olha para a bola e a estende em direção a Ana. Aqui, você pode ficar com ela, Ana-chan. Quando Ana vê isso, ela sorri e se levanta para abraçar Yoruichi. Te amo, irmãzinha. Ao ver essa interação entre eles, Yami tem um sorriso estranho no rosto. Ele vai até eles e envolve os dois em um abraço. Pai? Perguntaram Yoruichi e Ana ao mesmo tempo. Yami apenas sorriu com isso. Yoruichi e Ana. Lembrem-se sempre de que a família vem acima de tudo. Então, não importa o que aconteça, prometam-me que vocês sempre amarão e valorizarão um ao outro. Yoruichi e Ana se entreolharam confusas, mas ainda assim sorriram e disseram: claro, papai. Hahaha, vocês até terminam as frases um do outro como gêmeos agora, diz Yami, com um sorriso doce no rosto. Depois de passar mais algum tempo com sua família, Yami finalmente decide criar um clone das sombras para brincar com eles enquanto ele sai furtivamente. Quando ele está fora da vista de seus filhos, Yami não consegue deixar de pensar na situação de guerra que está acontecendo atualmente.
Como tem estado quieto ultimamente? Eu sei que eles têm tentado formar alianças, mas obviamente eu não posso permitir isso, então eu já eliminei todos os mensageiros que eles enviam por aí. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Yami ouviu sobre o massacre de Zabuza na Queria Academia Ninja. Além disso, Zabuza já se formou este ano aos 9 anos. Repassando minhas memórias, lembro que Rin e Obito se tornarão Chunin este ano. Em alguns meses os exames Chunin acontecerão em Konoha. Então eu terei que fazer isso acontecer. Rin tem que morrer na Ponte Kanabi enquanto Obito assiste. Afinal, sua habilidade Mangekyo é algo que eu preciso absolutamente. Pensa Yami, enquanto um olhar completamente frio aparece em seu rosto. Ele precisa planejar isso cuidadosamente e ele sabe disso. Ele precisará de um plano perfeito para Obito rejeitar essa realidade, um em que Kakashi elimine Rin, para que ele possa ganhar o cobiçado Kamui.